demitido por telefone ontem. Por telefone ontem. Isso é de uma falta de respeito que eu... Demais. Enfim, segue a notícia, vai. Demais, né? É o Corinthians de hoje. É o triste Corinthians de hoje. Gente, faltou muita classe. O ex-técnico do Corinthians, Oswaldo de Oliveira, que é um homem muito educado, né, Celso? Se pronunciou sobre a demissão hoje através de uma nota oficial. O Oswaldo ficou bastante decepcionado com a diretoria corintiana. Na nota, ele faz questão de deixar claro que ele está descontente, que ele está decepcionado com a escolha que o Roberto de Andrade fez em demiti-lo. O treinador disse que foi um equívoco acreditar na palavra do presidente de que havia um planejamento para 2017. No dia anterior, o Roberto de Andrade falou numa entrevista coletiva que foi um equívoco contratar o Oswaldo, gente. O treinador lembrou o contexto em que ele foi contratado, com o Corinthians indo muito mal no final da temporada, lembra? O Cristóvão Borges, toda aquela situação, mas o Corinthians ainda estava brigando por uma vaga na Libertadores e que ele se empenhou muito para ajudar o clube a atingir o objetivo. E o Oswaldo também afirmou que acreditava que 2017 seria um ano melhor no clube, no Corinthians, e por isso ele lamenta o encerramento do contrato. Flávio Prado. Vamos começar com o Flávio Prado agora, né? Quem tá errado nessa história? Bom, nem vou perguntar, né? Porque é óbvio que é o Corinthians, né? Claro, o Corinthians não tinha a menor ideia do que queria. Trouxe o treinador porque ele foi campeão do mundo no ano 2000. Nós estamos entrando em 2017. E o Oswaldo estava lá no esporte, fazendo o trabalho dele. Foi chamado, é óbvio que um convite do Corinthians é sedutor. E ele imaginou que o Corinthians ainda fosse aquele Corinthians do ano passado. Que o presidente tinha a palavra também, né? Então, aí não se projeta nada. As contratações, elas são feitas sem o menor critério. É alguém que vai segurar, que vai respaldar o presidente. Não tem critério. O que se pretende, qual é a lógica, como é que o cara joga, o jeito do cara jogar. Ele é ofensivo, ele é defensivo, ele tem um sistema de marcação. Quando o Corinthians trouxe o professor o Cristóvão Borges, o Corinthians não sabia, os caras que contrataram, que ele gosta de jogar ofensivamente. Que ele ia quebrar o sistema tático do Tite, que é um sistema mais de marcação aqui atrás e uma saída diferenciada. O Cristóvão é ao contrário, ele gosta de atacar. E é a filosofia dele. Duvido que alguém do Corinthians sabia disso. Então trazem o cara por trazer. E ficam fazendo esse tipo de coisa. Então é totalmente... o treinador fica vítima disso. Não é à toa que o Oswaldo não abriu mão da multa e fez muito bem. Fez muito bem, claro. Fez muito bem. Outra coisa, o Oswaldo disse que acreditou, isso é a coisa mais comum. O Caio Júnior também, quando voltou, acreditou num projeto, dançou e teve espaço depois na Chapecoense, o falecido Caio Júnior. E é mais do que corriqueiro isso. Mas até aí não é nenhuma novidade. O senhor Roberto de Andrade, ele havia dito, nas vésperas ali de trazer de demitir o Cristóvão Borges, não vai haver demissão alguma. E o Carille era o técnico até o final do ano, lembra? Pois é, e o Carille seria o técnico até o final do ano. Lembra disso? Pois é. Aí contratou o Oswaldo, quase voltou atrás. Nossa, lembra que coisa chata, coitado, o Oswaldo já se despediu, né? Já falou tudo. E aí depois, foi um equívoco. É muito fácil. Foi um equívoco contratar. Equívoco é demitir alguém depois de 9 jogos. 9 jogos, Celso. Não, e o que joga, nem você aqui com o time. E o que custa para o clube? Pois é. Por isso que eu defendo profissionais administrando. Você jamais compraria para o seu clube, para a sua casa, alguma coisa que fosse durar por um tempo bem curto, se você não gostasse, devolvesse e pagaria uma fortuna. Jamais. Não, entendeu? Aí vem com esse discurso, o Corinthians está totalmente perdido, virou o que já foi no passado. E eu fico muito à vontade, porque elogiei muito a gestão do Corinthians nos últimos tempos. Sabe, havia aquela perspectiva, vamos projetar o Corinthians para o mundo. Até conseguiu ganhar um campeonato mundial. E aí depois começa com esse tipo de comportamento que não é nada profissional. Me desculpe, não é amadorístico. É gente que assume o clube, sabe, mas não entende do riscado. Essa é a real. Essa é a real. Que confusão, hein? Em busca de um novo treinador, o Corinthians não tem o Guto Ferreira na mira não, hein? Quem disse isso é o diretor de futebol do Timão, Flávio Adalto. Essa notícia é destaque de hoje do site gazetesportiva.com. Em entrevista ao canal ESPN, o dirigente negou que tenha interesse no treinador do Bahia, que teve o nome especulado após a demissão de Oswaldo de Oliveira. Para o diretor, o nome de Guto Ferreira não faz parte do esquema de trabalho que existe hoje no Corinthians. Para ele, o interesse no treinador surgiu através de empresários que tentam promover os clientes. Outro nome ventilado é de Jair Ventura, que
fez um grande campeonato brasileiro com o Botafogo, mas que está prestes a renovar o contrato com a equipe carioca, conforme afirmou hoje o presidente do clube, Carlos Eduardo Pereira. Gente, para vocês, quem que é favorito aí para assumir o timão? Renato Gaúcho, Flávio Prado, quem vai? Contarei uma inconfidência. Oba! Por favor. Estava eu ontem Conta. com um importantíssimo dirigente do Corinthians. E aí Vou até ele olhou chegar para mim e falou assim, de onde vocês tiraram o Guto Ferreira? Eu falei, vocês quem, cara pálida? Só tem todos os sites, jornais, A etc. gente deu até na enquete aqui do Aí site. ele disse assim para mim, Guto Ferreira está fora dos planos. Até porque tem uma multa de Ele falou, milhão não, mas de o reais. Guto Ferreira estava, não, nunca foi ventilado, nem por causa de multa, nem por causa de nada. Eu falei, não. E como é que surgiu o nome? Ele falou, e eu sei, por isso que eu estou te perguntando. Aí toca o telefone, quem era? Roberto de Andrade. E aí eles começaram a conversar e eu ouvindo a conversa nesses termos. Então os nomes, estou falando de ontem, as coisas mudam no futebol. Ontem. Primeiro nome que o Corinthians quer é o Jair Ventura. Esse negócio de ter a palavra com o Botafogo, isso é tudo bobagem. Faz a proposta para saber se vão confiar. E também o Botafogo. Né? Você confia no Botafogo? Bom, primeiro nome, Jair Ventura, é o nome que o pessoal quer. Tá. Se fugir disso, um nome mais experiente, o nome Paulo Autuori. E a oposição, que eu não consegui definir bem o que é oposição no Corinthians. Quem é hoje a oposição? Exatamente. Até porque que era a situação virou meio praticamente complicado. oposição. Mas a oposição, que não é tão forte, pelo que eu entendi da conversa, está sugerindo o Vanderlei Luxemburgo. Só, mais nada. Então é assim, o nome que o Corinthians quer é o Jair Ventura. É o nome principal, o nome que o Roberto Andrade gostaria de ter. Mas ele não tem força para bancar. Até tem, mas tem que trabalhar politicamente. O segundo nome, se for querer um cara mais experiente, esse nome é Paulo Autuori. Esses são os dois que a diretoria trabalha. Mas há uma pressãozinha pelo Luxemburgo, seria o terceiro nome bem, né, que era na retinha de chegada. Eu acho que vai ser o Jair Ventura, a menos que aconteça alguma coisa. Mas aí então, aí é uma questão de escolha profissional. Isso. O Mano, por exemplo, topou sair do Grêmio para dirigir o Corinthians numa segunda divisão. Jair Ventura tem um Botafogo que já está certinho, tem um entrosamento e vai disputar uma Libertadores. O Paulo... Pré-Libertadores, né? Sim. Pode ser 2 jogos só. Aliás, deve ser só 2 jogos. Não sei, enfim. O Paulo Autuori, no Atlético Paranaense, num time também que vai disputar a Libertadores. Vai pro Corinthians? Aí eu fico imaginando, imaginando esses dois treinadores que têm vaga na Libertadores América, vai pensar assim, pô, o Cristóvão foi para lá, prometeram que ele ia ficar, não, foi embora. Oswaldo durou 9 jogos. Será que vale a pena eu abrir mão de um projeto que está dando teoricamente certo? Isso você tem razão. Teoricamente certo, para disputar um torneio continental, para ir para um clube que está vivendo uma bagunça política? Isso você tem razão. Mas esse clube é o Corinthians. Então, mas aí... Esse é um ponto, entendeu? Aquela coisa de... Acho que claramente é uma promoção profissional enorme. Mas faz o cara refletir. Tipo, se fosse na situação que está o Palmeiras hoje, que está uma Libertadores organizada. Não, tá essa bagunça. Veja, Oswaldo, o próprio... Cristóvão, a sombra do Tite. Não, tudo isso que você falou é verdade. E agora, aí, professor Luxemburgo... ele é ótimo, hein? Processo está livre do mercado. Eu acho ótimo. Louquinho para trabalhar. Vai, Luxa! No bom sentido. Louquinho para trabalhar num clube de expressão. E o Corinthians é um clube de expressão. Então, aí, se... Entendeu? Pelas minhas informações. Claro. Se não der Jair, se não der Paulo Autuori, por pressão da oposição, pode ser que seja. Mas não está na lista de preferência. E assim, tudo que o Celso falou é perfeito. Ok. Marcelo Oliveira, mas é o Corinthians. Não. Né? Pelo menos até ontem não. E assim, mas pense, gente, é o Corinthians. Vamos para uma posição. E tudo que você falou, ok, que é o que a gente viu. Mas vamos supor que ele comece a dar certo no Corinthians. É uma projeção enorme. Eu aqui falei, alguns até concordaram, outros não, que o Tite não deveria ir para a seleção brasileira, porque estava uma bagunça. Eu também vê o que virou, não é verdade? Então, pé de gelo. É muita expressão, né? O Corinthians é muito importante. Então, você falar não para o Corinthians não é simples. Não, Corinthians é Corinthians, é o maior clube do Brasil. Não é simples, né? Pronto, não vou para o Corinthians. Mas gente, você é treinador de futebol, aí o cara pega e fala assim, quer vir trabalhar no Corinthians? Ok, pode falar não, mas você pensa. Não é fácil falar não pro Corinthians. É o Corinthians, gente. Exatamente. Da onde saiu o técnico da seleção? Corinthians, pô.